Oi, turma, boa tarde. Paz, tudo bem? Então, nós não pudemos estar juntos na segunda-feira à noite, mas eu vou gravar um vídeo aqui, como eu combinei com o Carlos e com a Bruna, para colocar para vocês dessa semana. Esse vídeo vai corresponder à aula de segunda-feira, tá bom? Então, nós paramos no ponto do material digital que fala a respeito da inspiração que pressupõe inerrância. Pelo fato da Bíblia ser inspirada por Deus, isso por si só já pressupõe inerrância. Por quê? Porque nada do que a Bíblia ensina contém erro, nenhum texto, nenhum tipo de referência. Por quê? Porque a inerrância é uma consequência lógica da inspiração de Deus. Então Deus ele não pode mentir. Isso a gente lê lá em Hebreus 6,18. Sendo assim, não contém erros no texto bíblico. A sua palavra é a absoluta verdade. João 17, versículo 17, nos garante isso. Por isso, seja qual for o assunto sobre o qual a Bíblia diga qualquer coisa, ela sempre vai dizer a verdade. Não existem erros históricos no texto bíblico, também não existem erros científicos em nenhum dos ensinamentos das Escrituras. Aliás, grande parte da Bíblia se apresenta como história, porque se nós formos analisar a maior parte dos textos, nós vamos perceber que eles estão apontando para um momento específico da história. Então, bastam aquelas tediosas genealogias para atestar essa realidade. Engraçado a gente falar sobre tediosa genealogia, porque ninguém gosta de ler genealogia, né, gente? É chato. E eu me recordo que na minha adolescência, quando eu tinha que ler, eu ficava me perguntando, né, para quê? Para que ler genealogia? Qual o objetivo daquilo ali? Para que servia? Alguns dos maiores ensinamentos da Bíblia, como por exemplo a criação, o nascimento virginal de Cristo, que isso aí é um assunto que dá pano para manga, a crucificação, a ressurreição do corpo de Cristo, tudo isso claramente pressupõe matérias factuais. E não existe meio da gente espiritualizar a natureza factual, ou seja, fatos, muito menos a natureza histórica dessas verdades bíblicas, sem violar a análise honesta do texto, da perspectiva cultural e gramatical. Então não tem como a gente ler esses textos, né? Ver os fatos que eles apresentam, os momentos históricos, ver as verdades bíblicas que eles trazem para a gente, tá? E ignorar a cultura, a gramática, não tem como. Aliás, antes que eu me esqueça, eu quero fazer um comentário aqui, que na última aula nós estávamos conversando a respeito de se você tivesse a oportunidade de estar com uma pessoa e uma pessoa com uma fé declarada diferente da sua, e você se lembrasse, se recordasse apenas de um único versículo. Nós usamos um texto de Gênesis que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e viu Deus que era muito bom. Então, um dos alunos disse que ele não acreditava. Eu não acredito que para a gente mudar a fé de uma pessoa, né, fazer com que essa pessoa se converta naquele exato momento mediante a apresentação de um único versículo bíblico, não acreditava que isso fosse possível. Realmente, a gente olhando assim não é possível, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer que pelo fato da Bíblia ser um livro inspirado por Deus e ser a palavra de Deus, ser viva, eu acredito que no exato momento dessa conversa, desse encontro, se houver a inspiração, se o Espírito Santo trouxe à memória esse versículo, esse texto, então não vamos perder a oportunidade, não vamos abrir mão desse momento. Faça uso dele da melhor forma possível.
Porque mesmo que a pessoa não se converta de imediato naquele momento por causa daquele único versículo, mas em algum momento aquela semente foi lançada e ela poderá dar frutos adiante. Então, que a gente não se apegue a essas coisas. É uma coisa tão insignificante, tão pequena. Então, eu não acredito que pode não dar frutos pelos nossos olhos naquele momento. Mas lá na frente pode ser algo de grande validade, tá bom? Então, só para eu não perder, eu não esquecer isso. Depois eu vim para casa e fiquei pensando nesse comentário. Algumas teorias sobre a inspiração da Bíblia. A teoria da inspiração natural humana. Essa teoria, ela vai ensinar para gente que a Bíblia foi escrita por homens que tinham uma grande inteligência, como, por exemplo, um filósofo, um músico, um matemático, um físico, alguém que tinha uma grande capacidade intelectual, por isso ela foi capaz, ela teve condições de escrever esse texto. Então, se for assim, como é que a gente vai explicar que aqueles homens como Pedro, por exemplo, que era um pescador, e nós citamos sobre alguns pequenos profetas do Antigo Testamento, Amós, Ageu, como que esses homens tiveram capacidade de escrever o texto bíblico, não é isso? Então, essa teoria, por si só, ela já cai por terra. A teoria da inspiração divina comum ensina que a inspiração dos escritores é a mesma inspiração que qualquer um de nós recebe hoje na hora que vai pregar, na hora que vai dar uma aula, na hora que... Enfim, é a mesma coisa. E isso é um erro, por quê? Porque a inspiração que o Espírito Santo nos dá, ela admite uma gradação. Por quê? Ela admite que quanto mais a gente busca Deus, mais percepção espiritual nós vamos ter. Então, a inspiração dos escritores bíblicos, ela não admite graus, tá? O escritor, ele era ou não inspirado, tá? A inspiração comum, ela pode ser permanente, essa que você recebe para dar uma aula, para dar uma pregação, tá? Mas a inspiração, isso a gente vê lá em 1 João 2,27. Mas a inspiração que os escritores recebiam, ela era temporária. E aí várias vezes nós vamos encontrar a expressão, e veio a minha palavra do Senhor. E isso indica para a gente que em algum momento Deus tomava esses homens para transmitir a sua mensagem, tá? A teoria da inspiração parcial. Ela ensina pra gente que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas que apenas contém a palavra de Deus. Nós até chegamos a comentar isso em sala de aula. Se isso fosse verdade, quem estaria habilitado a dizer quais são as partes que são inspiradas e as que não são? Marcos 7,13 diz que Jesus aplicou o termo palavra de Deus a tudo que estava no Antigo Testamento. Todas as vezes que ele se referia era a palavra de Deus. A teoria do ditado verbal ensina a inspiração da Bíblia só quanto às palavras. Isso não dá margem para o autor ter o seu estilo próprio, tá? E também não é preciso ser um estudioso da Bíblia para a gente poder perceber claramente que cada escritor tem um estilo bem particular, e a gente comentou isso em aula. Os escritores, eles não escreveram sem qualquer noção de mente e raciocínio. Deus, ele não usurpa a mente de ninguém. Ele, pelo contrário, ele vai usando as capacidades, as faculdades mentais de cada escritor e ali ele vai aprimorando, tá? Senão ele é como se desse um apagão na pessoa, né? Bom, vou apagar isso tudo aqui, eu vou passar por cima disso e vou colocar algo novo. Não, ele usa aquilo que é diante da nossa capacidade. Se a gente for analisar um texto
de um profeta menor, não é? Ageu, Amós, esses profetas Naum, nós vamos perceber que até o estilo literário é diferente, o estilo da escrita é diferente de um autor como Lucas, por exemplo, como Paulo, que são autores mais rebuscados, que têm um acervo intelectual maior. Então, de maneira nenhuma, Deus deixou esses caras de fora ou eliminou a percepção que eles tinham. Trabalhou a partir da cultura, da história, da percepção que eles tinham daquele contexto, tá? Para poder gerar o texto bíblico. Qual a teoria? Então, a teoria correta da inspiração bíblica diz o seguinte: diz que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, independentes do escritor. Houve aí a cooperação vital e contínua entre os escritores e o Espírito Santo, que ele se aproveitava aquilo que eles tinham para contribuir, para cooperar, e o Espírito Santo inspirava esses homens para serem usados. Então, os escritores eles não ficavam inconscientes em nenhum momento, eles escreviam o texto bíblico com palavras do seu vocabulário próprio, porém sobre a influência do Espírito Santo, tá? E quais as provas de inspiração da Bíblia? A gente percebe que a Bíblia, ela é formada por uma grande diversidade, o fato são essa quantidade de livros escritos por homens diferentes, em momentos diferentes, mas que isso não impossibilitou a harmonia, pelo contrário, apesar da diversidade, nós evidenciamos no texto bíblico a harmonia e a unidade entre os textos. A Bíblia que nós temos até os dias de hoje, ela pode ser considerada na realidade um grande milagre. Os livros que estão contidos na Bíblia eles foram escritos por cerca de 40 pessoas, cobrindo um período de aproximadamente 1.500 anos. Então esses homens, na maior parte dos casos, eles não se conheciam. Muitas vezes, um escritor, ele começava um assunto e séculos depois, um outro escritor completava esse assunto com tanta riqueza de detalhes que somente um livro que vem da parte de Deus pode ser assim. É como se eles estivessem ligados, né? Eu parei aqui, daqui para frente você continua. E o que acontece não foi a comunicação entre eles, mas sim a mão de Deus. Então, quanto à unidade física da Bíblia, por exemplo, ninguém sabe dizer ao certo como foi que os 66 livros foram se encontrando e se agrupando num único volume. Com certeza isso também foi obra de Deus. O cumprimento fiel das profecias. Nós temos um testemunho externo dotado de grande força em apoio da inspiração das Escrituras. E que testemunho externo é esse? É a profecia cumprida. Tudo que está no texto bíblico se cumpriu. Até o presente momento, nenhuma profecia incondicional da Bíblia a respeito de acontecimentos ficou sem cumprimento, tá? Todas elas foram cumpridas. Nós temos centenas de predições, algumas delas foram feitas centenas de anos antes de se cumprirem. Foram proferidas séculos antes do nascimento. A cidade, olha, centenas de predições, algumas delas feitas centenas de anos antes de se cumprirem. Essas predições se concretizaram literalmente. As profecias acerca do Messias também foram proferidas antes do seu nascimento. A cidade em que ele haveria de nascer, por exemplo, foi citada em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A natureza da sua concepção e o seu nascimento, lá em Isaías 7,14. Tudo isso foi se cumprindo cabalmente, com toda a precisão que estava relacionada a tempo, a local e alguns outros detalhes. O cumprimento da profecia de Ezequiel 37,
que é o Vale de Ossos Secos, que prediz sobre a restauração de Israel e o seu estabelecimento como nação, ele está até hoje em andamento diante dos nossos olhos, tá? Essa profecia ainda não se cumpriu plenamente, mas ela está em andamento. A influência benéfica e positiva da Bíblia sobre povos e nações. Nenhum outro livro no mundo tem sido tão amplamente disseminado, nem exercido tão grande influência sobre os acontecimentos do mundo como a Bíblia. As escrituras judeu-cristãs, elas vêm influenciando a civilização mais do que qualquer outro livro, do que qualquer outra obra religiosa. Ela influencia na moral, né? Nos princípios de amor. Nenhum outro livro apresenta um conceito a respeito de Deus como a Bíblia. E a Bíblia ela apresenta ao homem os mais elevados ideais que já pautaram a civilização. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente fala a respeito de leis, né, que foram criadas, que foram desenvolvidas a partir do próprio texto bíblico, das leis que estão na Bíblia, que servem de referencial para as leis civis do mundo hoje. Então, que autoridade, que nível de confiança, de notoriedade, de moral que esse livro apresenta a ponto de fazer com que as leis civis de uma nação sejam estabelecidas a partir dela, né? Então é uma coisa para a gente pensar. A Bíblia, como nós falamos, ela é familiar para cada povo, em qualquer lugar. Qual é a pessoa que vai ler o Salmo 23 e pensar que foi escrito para um judeu? Claro que não. Qualquer pessoa, independente da sua raça, da sua etnia, quando ela lê o Salmo 23, ela toma posse daquilo para ela. O Salmo 23 é para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aqui não foi escrito para uma outra pessoa. Ele foi escrito para mim. Para mim. Eu me aproprio disso quando eu leio. A impressão que nós temos é que ele foi escrito direto para nós. E isso acontece com todos os outros povos quando têm acesso a esse texto. Se nós lermos um livro que diz assim, em seus passos que faria Jesus, nós sabemos que esse livro ele é americano. Se nós lermos o Peregrino, sabemos que ele é inglês. Mas e a Bíblia? Não. Todas as raças consideram a Bíblia como sua, como tendo sido escrita para ela mesma. Nós temos a Bíblia como nossa e é assim para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então a Bíblia ela é sempre nova e inesgotável. Ela nunca vai se tornar um livro obsoleto. A sua mensagem é sempre nova e inesgotável. A gente até comenta, né, que o texto bíblico, a palavra é viva, ela se renova. Quem, por exemplo, já se cansou de ler o Salmo 23? João 3,16, 1 Coríntios 13. Então, cada vez que a gente lê essas passagens, a gente descobre coisas que a gente nunca tinha percebido, né? Então, a sua mensagem, ela vai satisfazendo o ser humano de criança até o velho, até o idoso, o ancião, de formas diferentes, mas essenciais e únicas. Eu gostaria de colocar, eu vou preparar um outro material para a gente dar seguimento, tá? E já vou deixar já uma atividade para que vocês possam ir fazendo para entregar na última aula, tá bom? Hoje a gente vai ficando por aqui, eu agradeço a vocês a compreensão, peço desculpas mais uma vez, mas foi por motivo de saúde e até segunda-feira que vem estaremos juntos, se Deus assim permitir, tá bom? Um abraço, fiquem na paz.